Então, pessoal, vejam que as formas de embriaguez podem ser caracterizadas como culposa, pré-dolosa, fortuita, acidental e por força maior. E vejam que está em negrito, e está em negrito por um motivo, que daqui a pouco a gente vai comentar, pré-ordenada, habitual e patológica. Vejam que são classificações das formas de embriaguez. Mas antes de prosseguir com esse delineamento de cada uma dessas classificações de embriaguez, eu vou trazer aqui uma convidada para contextualizar o que a gente está falando. Oi, Chega gente. mais, Paulinha. Beleza? Tudo bem? Estou trazendo aqui para vocês a Paula Veloso, tá? Ela é do Instagram Colheres de Ouro. E ela tem bastante experiência e vivência em alguns assuntos importantes para a gente debater aqui. Eu gostaria que ela falasse um pouquinho aí para a gente dessa vivência dela e ilustrasse para a gente com esse assunto, com esse tema, embriaguez. Lembrando que muitas vezes a embriaguez está relacionada com a violência. Então vamos lá, Paulinha, me conta aí. Então, gente, é o seguinte, o Leandro me pediu para falar para vocês a respeito dessa questão da embriaguez, que é muito polêmica, né? É polêmica porque às vezes a gente vê algumas situações e a gente não sabe se a embriaguez pode ser justificada ou não. Mas como eu tenho trabalhado muito com mulheres que são agredidas, principalmente agora na pandemia, que tem muitas... o crime de violência doméstica aumentou bastante, e a maioria desses casos, os homens e também as mulheres, elas justificam a agressão pela embriaguez do marido ou do companheiro. Então você está me dizendo, Paulinha, que a embriaguez, algumas pessoas estão justificando assim, não, bateu, mas bateu porque estava embriagado, é isso? Isso. Não é só agora, né? Agora na quarentena isso aí aumentou muito, porque as pessoas estão ficando dentro de casa, tem toda uma questão, um contexto, né? Uhum. Mas isso acontece muito, de as agressões ocorrerem porque os companheiros estavam bêbados. Essa é a frase, né? Por quê? A questão é, porque a maioria deles, eles bebem, muitas vezes sabendo que, da forma como eles ficam embriagados, e sabendo que eles podem ficar agressivos. E mesmo assim eles continuam bebendo, mesmo assim chegam ao extremo de um embriaguez e agridem as suas companheiras. Tem toda uma questão também da dependência psicológica, né, que isso daí é para outro tema, para outro dia, mas muitas mulheres, elas acreditam nisso, que porque ele estava bêbado. Ele não é assim, é porque ele bebeu. É porque ele estava bêbado. Hoje mesmo teve um caso, hoje dia 8, segunda-feira, teve um caso de uma mulher que foi agredida, que ela foi ameaçada, ela e o filho dela, que tem alguns meses, porque ela fala que o marido ou o companheiro chegou em casa bêbado e ameaçou ela de morte e o neném. Aí ela foi e esfaqueou ele. E é um caso, assim, que é interessante, né? Porque ela já sofreu agressões outras vezes, sabia como que ele ficava agressivo quando bebia, e ele a ameaçou, e ela esfaqueou ele. Eu acho que quando chega aí nesse ponto, né, provavelmente por ela ter tomado essa reação, né, ela já experimentou diversas violências aí, e um tipo de ameaça a mulher e a um bebê, né, que você falou. E ao filho, né, eu acho que isso daí tem muita importância para quem é mãe, né. Vejam que muitas vezes, pelo que a Paula está colocando para a gente, né, o álcool, ele parece ser um gatilho, ou talvez um elemento de coragem. Paulinha, você acha que o álcool pode eventualmente ser assim, usar o álcool para criar coragem de bater numa mulher? O que você acha? Então, eu acho que a maioria dos casos de violência doméstica, eu não acredito que a bebida mude completamente a pessoa ao ponto dela fazer coisas que ela jamais faria quando ela estivesse sóbria.
Principalmente pessoas que bebem constantemente, né? Eu tô falando assim, não tô falando de uma pessoa que usou alguma coisa que não está acostumada. Eu tô falando, na maioria desses casos, existe já um histórico de componente embriaguez. individual da pessoa, ou seja, alguma coisa que estava ali inerte, que de repente, sobre a influência... Eu acho que sim, eu acho que é muito raro alguém que não tenha esse, né, esse instinto, assim, essa mentalidade, beber sabendo que fica agressivo, sabendo que fica mais impulsivo, achar que isso não vai acontecer. Então, eu acho que a maioria desses casos, que são de repetição, inclusive, os homens sabem como eles ficam quando eles bebem, assim, agridem as mulheres. Eu acho muito difícil um caso eventual. O interessante aí é que com esses elementos, né, vejam que um julgador ele vai analisar assim, esses elementos de alegação, as circunstâncias envolvidas, né, vai escutar testemunhas, vai ter vários meios probatórios para poder chegar a algum tipo de conclusão sobre quando existe algum tipo de violência e relacionamento com o uso da bebida alcoólica. Como é que ficou no seu caso em termos de julgamento? Você pode falar, Paulinha, essa parte do álcool? Posso. Eles ignoraram isso, né? Eles não consideraram como isso algo que o defendesse. Então não foi considerado como um atenuante. Não foi considerado como atenuante. Não foi um atenuante. Porque ele tinha total responsabilidade e consciência do que ele estava fazendo. Uhum. E foi considerado então, como agravante ou não, no seu caso? Eu não me lembro, mas eu acho que sim. Tiveram vários agravantes, né? Uhum. Um que foi, como foi violência doméstica dentro da própria casa, tiveram alguns, tipo, cárcere privado, essas coisas, mas eu não lembro se o álcool eles consideraram como mais um agravante. Uhum. Mas eu sei que eles não consideraram, a juíza não considerou como algo que pudesse amenizar, sabe? Ou amenizar a pena. Eu estou comentando isso, pessoal, porque quando eu for explicar um por um daqueles tópicos, né, das classificações, das formas de embriaguez, vocês vão ver que tem algumas que são atenuantes, algumas que isentam a pena e alguns que são agravantes. Então é por isso que é importante a gente contextualizar para a gente poder entender e saber do que a gente está tratando, né? Comentários finais, Paulinha, que você queria deixar para os nossos alunos aí? Pessoal, todo mundo sabe, e a maioria de vocês, né, que eu acho que cada geração está consumindo álcool mais cedo, e a gente sabe, né, essas festas de faculdade, como é que a gente sabe. Eu já fiz faculdade, inclusive eu me formei nas ciências médicas, a melhor fase da vida, mas a questão do álcool, eu vejo que tem muitos jovens abusando mesmo de consumir álcool em altíssimas quantidades, em uma frequência muito alta, principalmente assim, durante a semana, pessoas que bebem todos os dias. Agora na quarentena, eu tenho até algumas pessoas perto que falam agora, parece que aumentou a vontade de beber um vinho todo dia, né? E eu acho isso, assim, é perigoso, não só para questão de saúde e tudo mais, mas eu acho que cada um tem que se conhecer e saber até que limite que pode chegar, né? Porque, querendo ou não, você fica em uma situação, assim, que às vezes você não pode controlar. Muito bem. E, às vezes, em alguma situação, isso daí não vai amenizar nada para você, né? Falar, eu tava bêbado. Muito bem. Queria agradecer a sua participação aqui, trazendo essas valiosas aí informações para a gente poder tecer um debate, né? A Paulinha sempre que pode, ela colabora conosco, porque ela é detentora desse conhecimento aprofundado aí, no que tange aí os mecanismos de defender e evitar, né, a violência contra a mulher, nos diversos espectros aí. Então, vão deixar depois aí o Instagram dela aí embaixo. Ela publica muito conteúdo que é muito bom que vocês tenham acesso.
É isso, Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Toda a oportunidade que você me dá e a oportunidade de levar esse assunto para a sala de aula, que é algo que eu acho que tem acontecido assim nos últimos pouquíssimos anos, 2 anos para cá, porque eu me formei sem nem saber a respeito de nada disso. Eu acho muito importante o médico saber como conduzir um caso, o médico saber que isso existe, porque o que a gente mais vê assim, é atendimento mal feito, mulheres que vão em posto de saúde umas 10 vezes e ninguém investiga por quê, né? Uhum. E eu posso falar só mais uma coisinha? Eu sei Claro. que não tem nada a ver com a aula, mas esses dias, porque sempre me ligam médicos, né, que estão atendendo e passam por essa situação de violência e eles não sabem o que fazer. Agora, em março, foi lançada uma lei que todo médico deve comunicar à polícia a respeito do atendimento à vítima de violência. Então, se você atendeu uma vítima de violência, você tem que comunicar à polícia. Agora, acho que foi dia 3 de março, se eu não me engano. Muito bem, vou colocar essa lei aí embaixo, aí, já deve estar aí para vocês verem. E é isso. Muito obrigado aí, Paulinha. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada demais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Então vamos falar da primeira classificação aí das formas de embriaguez, que é a culposa. Então vejam, imprudência ou negligência de beber exageradamente e de não conhecer os efeitos reais do álcool. Então o que acontece nessa forma, nessa embriaguez culposa, ele está ali bebendo, né, e ele pouco se importa ali de beber de forma exagerada, quer seja porque ele não se importa, quer seja porque ele não conhece ali os efeitos reais do álcool que deveria conhecer. Né? Então essa embriaguez culposa, vocês vão ver daqui a pouco, né, quando a gente for falar das questões legais, ela não tem nenhum tipo de atenuante ou nem excludente aí de eventual possibilidade de punição caso ela seja identificada. Depois temos a embriaguez préter-dolosa. Dolo, pessoal. Dolo significa intenção. Então vejam, o indivíduo, muitas vezes, ele não quer o resultado, ele não quer a intenção, mas ele sabe que em estado de embriaguez poderá vir a cometê-lo, assumindo então o risco de produzi-lo. Então, de repente, o indivíduo ele tem vontade de acelerar o carro dele a 200 km por hora, não consegue fazer isso aí em uma situação normal, que também não é esperado que ele faça, não é verdade? Mas ele sabe que se ele estiver no estado de embriaguez, ele consegue colocar o carro a 200 km por hora, então ele assume o risco de fazer isso. Então essa que é a ideia da embriaguez préter-dolosa. A embriaguez fortuita, e essa eu chamo a atenção, porque ela é uma embriaguez ocasional, rara, e tem como origem um erro de compreensão, e não uma ação pré-determinada. Ele não queria que aquilo ali tivesse acontecido, não foi uma ação imprudente, como está colocado ali. Ele desconhece ao certo ali o que é aquela bebida, a origem da bebida, acaba ali se embriagando, mas não era o desejo dele. Essa embriaguez fortuita, eventualmente, a norma penal pode aí fornecer um atenuante, eventualmente até mesmo um excludente aí de algum tipo de ação ou omissão que pode acontecer por causa disso aqui. A embriaguez acidental, ela é quando o indivíduo bebe achando que seria inócuo. Então ele, como se fosse pegar um copo com água e bebe de virote esse copo achando que aquilo ali era água, na verdade aquilo ali era cachaça, era pinga. Então tem um grande teor alcoólico, ele acaba então se embriagando. Ou eventualmente devia estar tomando aí algum tipo de medicamento, né? Existem algumas classes de medicamentos, especialmente antibióticos, que podem potencializar seus efeitos, efeitos alucinógenos, inclusive, efeitos de embriaguez, se você fizer uso de bebida alcoólica, né? Eu recordo que há cerca de 20 anos teve aí uma epidemia que descobriram que um determinado medicamento, se fosse associado ao álcool, ele dava alucinação, dava um estado aí de embriaguez bastante complexo, e ele começou a ter um consumo desse medicamento sem que se explicasse o que estava acontecendo, até que descobriram aí que estavam fazendo, que era associar um pouco de bebida alcoólica com esse medicamento.
A embriaguez por força maior, ela é quando a capacidade humana é incapaz de prever ou resistir. Ingestão de bebida alcoólica para não estar em desacordo com o ambiente. Então, ou seja, você está em determinado ambiente, um exemplo disso, por exemplo, uma festa de formatura, uma festa de carnaval em que todo mundo está consumindo alguma bebida alcoólica, e para você não destoar daquele meio, você acaba ingerindo também uma bebida alcoólica, não que a sua intenção fosse se embriagar, mas para compactuar com aquela festa, compactuar com aquela alegria, mas acaba acontecendo ali o inevitável de se embriagar em alguns indivíduos, que, como a gente disse agora há pouco, né, a tolerância ela é muito particular, é muito pessoal do peso do indivíduo, a capacidade de metabolizar, se ele está acostumado a não beber, o tipo de bebida que ele está acontecendo, isso tudo vai formar a chamada curva de evolução, curva de progressão aí do álcool, que normalmente vai ter uma ascendência, um pico, uma estabilidade, depois uma descendência. Né? Embriaguez pré-ordenada, essa aí é bastante importante para a gente considerar e lembrar, porque a embriaguez pré-ordenada é aquela que efetivamente o indivíduo vai usar a bebida alcoólica, né, para favorecer a prática criminosa. Então ele bebe com a intenção de. É diferente daquela outra que a gente falou agora há pouco, que é a pré-ter-dolosa, porque aqui ele não quer o resultado, mas ele sabe que se estiver embriagado, o resultado pode acontecer e aí ele está aqui assumindo o risco de produzir esse resultado. Já na embriaguez pré-ordenada, ele vai se embriagar como forma de praticar um crime, como forma de criar aquela coragem de praticar o crime. Então ele quer bater em alguém, quer agredir alguém, quer promover um assalto, quer fazer algum tipo de violência e não consegue fazer isso aí quando ele está em uma situação normal. Ele então planeja, se embriaga, usa bebida alcoólica para cometer a prática criminosa ali. Tá? Isso aqui é agravante de pena, tá, pessoal? Como a gente vai ver daqui a pouco. A embriaguez habitual, ela é a embriaguez em que o estado de normalidade do indivíduo, ele é estar embriagado. Então, ele usa de forma tão crônica a bebida alcoólica que ele já não sabe mais como é o estado dele de normalidade. Então, esse indivíduo, ele acaba equilibrando as suas emoções e reações somente quando ele está embriagado. O estado normal dele é um estado embotado, é um estado diferente. Então ele precisa de beber, ele precisa usar o álcool para que ele fique no chamado ali padrão que ele chama de normalidade, em que ele está ali equilibrado, com as reações ali dentro da normalidade para ele. Né? A embriaguez patológica, ela é quando acontece pequenas ingestões de bebida alcoólica evoluindo para resultados desproporcionais. O Vibert, que é um autor, ele coloca que pode classificar essa embriaguez patológica em agressiva e violenta, ou seja, o indivíduo bebe ali um pouquinho e tem um surto ali de violência, começa a agredir todas as pessoas, uma coisa assim extremamente desproporcional. A excitomotora, que ele pode ficar ali extremamente agitado, né? A convulsiva, que pode evoluir para quadros aí de epilepsia, e a delirante, que ele pode evoluir com quadros psiquiátricos aí, que podem gerar consequências aí, complexas aí para essas pessoas nessa situação. Então a embriaguez patológica é dividida nessas 4 classificações de Vibert aí que eu coloquei para vocês, tá bom? Vejam que a embriaguez patológica, se ela for bem caracterizada, mostrando que existe uma desproporção, né, que a pequena dose causou aquilo, nós estamos falando aqui de um efeito que não era esperado. O indivíduo às vezes bebeu ali um pouquinho, não sabia que nele a bebida alcoólica geraria algumas repercussões, como essas estão vendo. A que vai ter mais interesse para a gente talvez seja aqui, né? Agressividade e violência. Se for bem caracterizada, ela pode gerar a chamada inimputabilidade, ou seja, o indivíduo ele não vai ser ali imputada, né, a culpabilidade ali de determinada, de eventual pena que ele pode ser condenado. Então, mas para fazer essa análise, tem que ser uma análise muito delineada, com muita calma. Por quê? Porque o indivíduo aí
envolvido em uma situação que pode ser caracterizada como um crime, ele pode muito bem querer evocar a chamada embriaguez patológica para se safar, né, do ato ali praticado. Pode alegar que ele, não, isso aqui é uma embriaguez patológica, pedir uma inimputabilidade por causa daquilo que, ao tempo do fato, ele não tinha capacidade de compreender o que estava fazendo, que ele não tinha capacidade de se autodeterminar. Então, por isso, ele poderia ser considerado inimputável, como vocês estão vendo aqui nesse dispositivo. Bom, lembrando que falamos há pouco que o alcoolismo pode ser caracterizado como doença, esse indivíduo que acaba aí bebendo de forma crônica e habitual, ele acaba adquirindo uma personalidade de alcoolista, né? E ele pode ter manifestações somáticas, neurológicas e distúrbios psíquicos. E eu vou chamar a atenção aqui para vocês de alguns pontos que eu acho mais importantes. Vou falar da síndrome de Korsakoff. Essa síndrome é caracterizada por um quadro clínico de amnésia, desorientação no tempo e espaço e uma confabulação com sintomas de polineurite, que são parestesias aí pelo corpo, né, especialmente aí pelas extremidades, né, podendo evoluir com uma amnésia, um esquecimento anterógrado, ou seja, esquecendo fatos recentes após a instalação do quadro tóxico ou psicótico, né, desconexão com a realidade, atingindo todo o período da vida do indivíduo. Ou pode ser retrógrada, esquecendo fatos anteriores da doença, atingindo primeiro fatos mais recentes. Neste caso da retrógrada, o indivíduo vai começar a esquecer esses fatos mais recentes. Com a evolução da doença, o indivíduo vai acabar tendo uma piora disso. Essa aqui é pior do que essa, que normalmente aqui acontece uma lesão diencefálica e alguns núcleos, né? Por exemplo, como os núcleos mamilares aqui. E aqui você vai ter, na verdade, indivíduos que têm uma amnésia retrógrada podem estar cursando aí com uma atrofia cortical difusa, ou seja, um quadro de evolução mais arrastado, mais longo do alcoolismo aí como doença, né? As perturbações psíquicas mais comuns desses indivíduos podem ser caracterizados como delírio tremens, que é quando ele tem uma abstinência da bebida alcoólica, e aí ele pode ter ali alucinações, tremedeira, algumas reações em descompasso do sistema nervoso autonômico. A alucinose de bebedores, né, são alucinações visuais e auditivas que esses indivíduos podem ter, pode escutar sons, alguns dizem que veem vermes rastejando, alucinações mesmo, coisas que não existem, né? A alucinação é toda vez que você está tendo ali uma percepção visual ou sonora de alguma coisa que efetivamente não existe. Delírio de ciúmes, esse aqui é interessante para ser estudado do ponto de vista médico legal, acontece normalmente assim no final do dia, e esse delírio de ciúme, o indivíduo começa a acreditar que o cônjuge, né, o companheiro ou companheira, está tendo ali algum tipo de relacionamento com uma outra pessoa, e aqui, dependendo de como estiver aí o controle de impulso desse indivíduo, pode acontecer aí crimes. E a epilepsia alcoólica, que são o despertar de algumas áreas aí focais do cérebro, podendo gerar aí efeitos aí motores ou mesmo efeitos aí cognitivos, somáticos para esse indivíduo. Bom, vamos entrar aqui um pouco sobre a questão da legislação. O que diz aí o Código Civil? No seu artigo 4º, diz lá que são incapazes, né? Nós falamos sobre isso aí na aula de legislação, lá no início. Então nós estamos fazendo aqui um gancho, uma conexão sobre isso, né? São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, aqueles chamados de ébrios habituais. O que é o ébrio habitual? É aquele indivíduo que está ali fazendo uso de bebida alcoólica, por exemplo, né, de forma habitual e contínua. E olha lá, caracteriza também os viciados em tóxicos. Agora, indivíduos que estão aí utilizando tóxicos de forma habitual e crônica, por exemplo, né, por serviço, ou de bebida alcoólica, ele pode ter dificuldade de compreensão, de autodeterminação, de tomar uma decisão consciente. E é por isso que o Código Civil fala que esses indivíduos são incapazes relativamente a certos atos. Você imagina um indivíduo que ele é milionário, e aí ele é um ébrio habitual. De repente ele sai à rua com um bolo de dinheiro
e alguém pede dinheiro para ele na rua, como a capacidade de julgamento dele está prejudicada, ele pode pegar esse bolo de dinheiro e entregar para alguém. Ou seja, a decisão dele, né, a crítica, o julgamento dele está prejudicado, e é por isso que o Código Civil tem esse instrumento para protegê-los. E também lá no 1767 estão sujeitos à curatela quem? O que é curatelar? É você inabilitar esse indivíduo total ou parcialmente perante aí a atos que civilmente todos são capazes, desde que maiores de 18 anos. Né? Os ébrios habituais e viciados em tóxicos estão sujeitos aí à curatela. Esse assunto também a gente abordou lá no início do curso, quando a gente falou sobre legislação envolvendo a questão legal da medicina. Pois bem, vamos para o Código Penal. O artigo 28 diz que não exclui a imputabilidade penal, ou seja, não exclui de acusar alguém de imputar-lhe um tipo penal. Lembrando que tipo penal é aquela especificidade que existe ali no Código Penal. O inciso 2 fala que a embriaguez, olha só, entrando em classificação que a gente falou agora há pouco, voluntária ou culposa pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos. Nós estamos aqui abordando o álcool, como eu disse desde o início, mas por substâncias análogas também podem levar a estágios aí de embriaguez. O parágrafo 1º diz que é isento de pena o indivíduo, o agente que por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, lembra que eu chamei a atenção para vocês, era ao tempo da ação ou da omissão, lembrando que a ação e a omissão são elementos caracterizadores aí do crime, ação, omissão, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, a gente falou sobre isso com vocês já, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento. Então, se ficar demonstrado que foi ali uma embriaguez por caso fortuito ou por força maior, esse indivíduo será isento de pena, diferentemente se a embriaguez for voluntária ou culposa, como está ali no inciso 2. Agora vejam o parágrafo 2, A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se existir essa situação de caso fortuito ou de força maior, lembrando que isso deverá ocorrer ao tempo do fato, ou seja, se ao tempo do fato ocorreu a embriaguez por caso fortuito ou força maior, esse indivíduo ele pode ter a pena também reduzida. Então veja, isenta a pena ou pode também reduzir a pena de 1 a 2 terços. Agora vejam que são circunstâncias sempre que agravam a pena, o artigo 161 do Código Penal, quando não constituem ou qualificam o crime, ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. Então vejam lá na embriaguez pré-ordenada, é aquela que eu acabei de falar para vocês, que ele bebeu para praticar a ação criminosa, que não deve ser confundido com a préter dolosa, que apesar de saber que ele poderia cometer alguma situação, ele o fez, mas não existia a intenção. Aqui na embriaguez pré-ordenada existe sim a intenção, eu quero produzir o fato, e por isso que ele é um qualificador aqui de agravador dessa pena. Agora vamos falar do Código de Trânsito Brasileiro. Vejam lá, o artigo 165 diz que dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determina a dependência gera consequências. Esse aí é o artigo 165 e vejam aí que o que diz lá 165A, Recusar-se a ter submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa. Veja, como que a gente testa normalmente se o indivíduo está sob influência de alguma substância? Vai precisar de algum teste. No caso do álcool, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, existe aí os chamados etilômetros, existe a prova de coleta de sangue quando você leva o indivíduo para o Instituto Médico Legal. Mas vejam lá que quando ele se recusa a ser submetido a qualquer um desses testes, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe administrativamente que existe uma infração chamada de gravíssima, com uma penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, recolhimento da habilitação
E se ele for reincidente, a multa é aplicada em dobro, se a reincidência aconteceu no período aí de 12 meses. Vejam lá que o artigo 276 do Código de Trânsito Brasileiro, ele explica que qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas do artigo 165, que é aquele que a gente começou falando nessa exposição. Então estamos falando aqui de quê? Estamos falando aqui que se for ar alveolar, teremos aqui o chamado etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. E o efeito disso, né, como é que você faz a leitura desse ar de bafômetro? Você faz através de ar alveolar. Então aqui eu representei um alvéolo e aqui a corrente, né, um capilar aqui passando. Por que a gente faz a leitura aqui, né, desse ar alveolar? É porque se o indivíduo estiver embriagado, né, se ele estiver aí com, se ele estiver aí com alcoolemia alta, né, lembrando que a embriaguez ela tem a ver com características clínicas, mas se o indivíduo estiver aí com alcoolemia alta, o que vai acontecer aqui nesse vaso? Eu vou ter aí produtos de metabolismo do álcool e naturalmente eu vou estar aqui fazendo trocas. E esse ar alveolar vai acabar ficando aí imerso com um tipo de vapor, né, acetoetílico, que vai ter a possibilidade de ser lido por esses equipamentos através de uma reação química. Bom, e já que eu falei para vocês aí sobre o bafômetro, olha só, que tem aqui em minha mão um etilômetro, um bafômetro, exatamente igual o que a fiscalização utiliza. Esse aqui é um álcool sensor 4, um intoximeter 4, né? E como é que funciona esse aparelho, esse equipamento? Você tem um bocal, que é isso daqui, que ele é um bocal descartável, tá bom? E esse bocal que é descartável, ele é introduzido aqui no aparelho. Quando ele é introduzido, esse aparelho ele vai ligar. E aí ele vai começar a aparecer aí, olha, uns registros de inicialização, vai contar um número de teste, tá bom? Ele vai aí primeiro zerar a célula de leitura química dele, e normalmente ele faz esse barulhinho aí que vocês devem estar escutando. Após isso, ele então habilita para que o indivíduo teste. Então, na hora que escreve aqui no etilômetro teste, é o momento de você soprar. Agora veja que para soprar um etilômetro, não é qualquer tipo de sopro. Você não pode simplesmente fazer isso aqui, olha. O que aconteceu? Ele escreveu aqui para mim que não. Por quê? Porque eu peguei o ar da minha boca e quis soprar no intuito aqui de fazer um teste do jeito que eu queria fazer. Mas se a gente está falando que a gente precisa do ar alveolar, do ar profundo, para poder realizar um teste adequado, então o que a gente tem que fazer? Nós temos que usar as nossas capacidades inspiratórias. Vocês se recordam disso lá da fisiologia? Se não recordar, eu vou colocar aí para vocês se recordarem um pouquinho. 500 ml. Vamos lá para o gráfico? Muito bem. Então temos aqui, ó, volume corrente, 500 ml, vocês já sabem. Volume de reserva inspiratória, 3.000 ml. Volume de reserva expiratória, 1.100 ml. E por fim, volume residual de 1.200 ml, como a gente colocou aqui agora. Então, volume corrente, VC, 500 ml. Volume de reserva inspiratória, 3.000 ml, VRI. Volume de reserva expiratória, VRE, 1.100 ml. E, por fim, volume residual, VR, a gente vai ter ali 1.200 ml. Então, pessoal, vamos falar agora das nossas capacidades, né? Vamos olhar ali no gráfico ali que a gente está vendo. Se a gente falou primeiro dos volumes, agora vamos falar das capacidades. Então, a primeira delas é a capacidade inspiratória, que pode também ser representada pela letra C e I. O que é a capacidade inspiratória? É o volume corrente de 500 ml, que vocês estão vendo ali, mais o meu volume de reserva inspiratória, que está aqui, ó, que vocês estão vendo.
Então eu tenho aqui 500 ml com mais 3.000 ml, significa que a minha capacidade inspiratória vai ser, vão ser 3.500 ml. Vamos comigo agora fazer, ó. Capacidade inspiratória. O que eu acabei de fazer, pessoal? Eu puxei o volume corrente e puxei em seguida quem? O volume de reserva inspiratória. Então, ó, de novo, mais uma vez, capacidade inspiratória. O que é? Volume corrente e volume de reserva inspiratório. Então, ou seja, capacidade inspiratória vai ser VC de volume corrente mais VRI de volume de reserva inspiratória. A próxima capacidade, para a gente poder entender, é a capacidade vital. Vamos lá. Então, o que é capacidade vital? É o meu volume corrente, o meu volume de reserva inspiratória, olha lá, e o meu volume de reserva expiratório, que está aqui. Significa, então, que a capacidade vital vai ser o somatório aqui de 500 ml, que é o volume corrente, com 3.000 ml, que é o volume de reserva inspiratório, com mais 1.100 ml, que vai ser o meu volume de reserva expiratório. Ou seja, a minha capacidade vital vai ser de 4.600 ml. Me deu uma ideia aqui agora, hein? Vamos fazer uma competição de capacidade vital. E como é que eu faria uma competição de capacidade vital? Porque lá no outro eu falei com vocês que a gente só poderia soprar o que tivesse depois da expiração, depois do volume corrente expirado, não era? Era assim, ó. Era isso? Que eu estava querendo aquela hora testar o volume de reserva expiratória. Agora não. Agora, o que vale? Agora vale tudo, pessoal. Vocês podem puxar o máximo de ar que vocês quiserem e puxando o máximo de ar que vocês quiserem, vocês vão estar puxando o volume de reserva inspiratório, não é isso? Ó. E aí a partir daqui, ó, pode soprar o balão o máximo que vocês quiserem. Então vamos lá? 1, 2 e... O que tem dentro desse balão é o volume corrente, o volume de reserva inspiratório e o volume de reserva expiratório, 4.600 ml. Voltando aqui então, quando eu vou então aí puxar meu volume corrente, meu volume de reserva inspiratória e vou aqui promover a minha expiração com meu volume corrente, meu volume de reserva inspiratória e meu volume de reserva expiratória, para que eu consiga ter aqui volume suficiente para fazer circular uma esfera aqui dentro desse equipamento para a leitura, essa é a maneira adequada de se fazer aí uma leitura correta com o etilômetro, com o bafômetro. Ele cancelou aqui porque eu demorei muito para poder fazer o teste, eu estava aqui explicando para vocês, mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar, vou habilitar ele aqui novamente, eu estou fazendo aqui em tempo real para vocês verem, novamente, ele vai escrever aqui aqueles parâmetros que a gente falou, ele vai escrever o número do teste, ele fala 2 vezes isso, logo depois ele vai zerar aí a célula química dele com esse barulhinho que vocês vão escutar. Ops, não fez o barulhinho. É porque eu tenho que apertar. Ah, sim, fez o barulhinho. Isso, fez o barulhinho. Agora sim, está escrito aí para testar. E agora sim eu vou testar, pessoal. Vou fazer um bom teste aqui para vocês. Vamos lá? 1, 2 e ó. Muito bem. Ele desarmou. E aqui vamos ver o meu teste, Vamos lá. Não deu nada, porque certamente para gravar a aula aqui para vocês eu não fiz a ingestão de bebida alcoólica. Mas vou aqui fazer um pequeno teste para vocês, combinado? O que eu tenho aqui? Eu tenho um copo, esse copo de bar,
É um copo que eu gosto de tomar água nele. Mas o que eu vou tomar aqui neste copo? Vou tomar nada, vou fazer gargarejo com Listerine, né? Com antisséptico. Só que esse antisséptico aqui, ele é alcoólico, tá bom? Então olha o que vai acontecer. Vou botar aqui o Listerine. Vou aqui então. Então agora, eu tenho Listerine, né? Vocês viram aí que deu um valor bastante alto aí. E esse valor bastante alto, ele se deu por quê? Porque esse enxaguante bucal contém álcool, concentração alcoólica nele. Mas esse álcool, ele não está na minha circulação. Esse álcool está na minha via aérea bem superior mesmo, na minha boca. Se daqui a pouco eu lavar a minha boca e soprar isso aqui novamente, vai dar negativo, não vai dar nada, porque eu não fiz uso de bebida alcoólica. Estou mostrando para vocês que o etilômetro, apesar de ser prático, ele tem aí algumas limitações, e toda vez que existir algum tipo de dúvida, se vocês estiverem soprando o etilômetro, peçam para fazer aí, repetir o exame, fazer uma segunda avaliação, porque eventualmente, de fato, pode acontecer de ter comido um bombom de licor, ou ter feito um enxaguante bucal aí na boca. Essas condições têm que ser excluídas da possibilidade de teste. Certamente, se o indivíduo tiver bebido, né, e essa relação que eu expliquei aqui alveolar, né, capilar, estiver acontecendo em fase de produto de metabolização aí do álcool, esse aparelho que vai identificar uma leitura que pode gerar aí consequências legais para o indivíduo, como daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre esses valores, tá bom?